Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais uma noite no Centro Espírita Vinha de Luz. Muito felizes, muito gratos pela oportunidade do trabalho, pela presença de vocês, de todos vocês aqui conosco essa noite. Temos mais uma palestra muito bonita, muito significativa, em especial pela proximidade com os Dias das Mães, que passamos agora num fim de semana passado. E antes da gente começar a falar, gostaria que a gente fizesse um pouquinho de preparo de ambiente para a gente ir se harmonizando, se organizando, né, acalmando os nossos corações. E hoje a leitura vai ser do Ceifa de Luz, do Chico, pelo Espírito Emmanuel. A leitura de item 34, Alterações na Fé. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos opuseram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados, em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento, e que te encontras, e que se não bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Esse terá visto crimes e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado com quem só vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu fundar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhe podia oferecer e arrojaram-lhe a rebeldia ou ao desalento. Diante dos irmãos alterados na fé por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraveis as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agite as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão de otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhes a confiança. Reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos, e que os companheiros de Jesus não são por ele chamados, que os companheiros de Jesus são por eles chamados para construir e reconstruir. Que leitura linda, eu acho que nesse momento agora de tantas dúvidas que nós temos, né, dúvidas sobre os rumos do nosso planeta, sobre os rumos do nosso país, as incertezas, os medos que a gente vem abraçando há tanto tempo, né, desde o início dessa pandemia, com as coisas que a gente ainda nem conhece, nem sabe que poderá acontecer, para bom ou para não tão bom assim. Isso deixa na gente, às vezes, um balanço de fé, né? Parece que as coisas estão desordenadas, parece que as coisas não estão realmente sendo encaminhadas por Deus. Por muitas vezes a gente se desespera entre ansiedades, em tantas outras coisas, tantos outros sentimentos íntimos, e acaba que muitas vezes, nesses nossos balançar de fé, além de balançar a nossa fé, a gente balança a fé dos companheiros de jornada, dos nossos amigos, colegas, companheiros de casa espírita, e a gente acaba, às vezes, extrapolando essa falta de fé, essa falta de segurança em Deus mesmo, né, no que realmente poderá acontecer, em todas as transformações que só Jesus consegue compreender, que só Deus consegue compreender, a gente acaba exteriorizando e estimulando a falta de fé nos nossos irmãos de caminhada. E o texto vem falar exatamente sobre isso, que as alterações na fé, elas não devem ser extrapoladas a alcançar pessoas que caminham conosco.
Nós temos uma responsabilidade afetiva com todas as pessoas que estão ao nosso lado, e eu digo isso por mim mesma, eu acho que todos nós, às vezes, no momento de angústia, a gente acaba querendo dissipar essa angústia para as pessoas, mas não é esse o caminho. O caminho realmente é a gente recompor a nossa fé, recompor a nossa perseverança, a nossa resiliência, e se a gente puder fazer isso pelas pessoas que caminham conosco, melhor ainda. É uma jornada e um aprendizado, né, para todos nós. E, pessoal, eu gostaria de dar alguns informes antes da gente fazer aqui a leitura do Evangelho e passarmos a palavra para a palestrante de hoje. Os informes são o seguinte: nossa casa funciona às sextas-feiras, toda sexta-feira, faça chuva, faça sol, feriados, o que vier a acontecer. Nós temos palestras públicas, inicialmente com preparo de ambiente às 7h45, a palestra mesmo começando às 8h. Então, convidamos vocês a toda sexta-feira estar aqui conosco online, por enquanto não podemos nos encontrar pessoalmente, né, que se Deus quiser será muito em breve, mas por enquanto que a gente se encontre aqui nas sextas-feiras, nesse momento de reflexão, nesse momento de aprendizado, nesse momento tão importante para todos nós, de refazimento dessa fé, né, que nós lemos aqui na noite de hoje. Então, nós temos a palestra, temos também o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que acontece todos os sábados, às 2h30, e temos o atendimento fraterno, que após o estudo do Livro dos Espíritos, às 4h30, são abertas salas virtuais com o cuidado, né, para que as imagens e tudo mais não seja divulgado. Nós temos um cuidado muito grande com essa exposição. Então, se vocês se sentirem à vontade, com necessidade de conversar com alguém, as nossas salas lá tem pessoas muito caridosas, muito carinhosas, para acolher, para conversar, e nós temos um cuidado com as plataformas virtuais de maneira muito responsável mesmo, porque a gente sabe o quanto é importante, né, essa proteção de dados. Então, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 2h30 no sábado, e às 4h30 começa o atendimento fraterno. Esses dois links, e vocês podem conseguir nos nossos canais virtuais, seja pela página do Facebook, que é o Centro Espírita Vinha de Luz, no Facebook, e no Instagram nós estamos como vinhadeluz.ce. Eu acredito que pelo Instagram, pelo Facebook vocês consigam, mas nós também temos uma página online, que é o cevil.org, e lá a gente publica o conteúdo das palestras, o conteúdo dos estudos daquele dia do Livro dos Espíritos e os links também. Além disso, nós temos o curso de Joana, que acontece às quartas-feiras, que é um estudo aprofundado de Joana de Ângeles, mas esse nós estamos com vagas encerradas por enquanto. Talvez no próximo semestre a gente tenha novidades, mas todas as novidades a gente traz para vocês nos canais virtuais. Gostaria de convidá-los também a pegar um pouquinho de água, colocar uma aguinha fluidificada, para que realmente os nossos mentores possam ir fluidificando, magnetizando essa água durante a palestra de hoje, e a gente poder beber ao final. Então, quem quiser se preparar, pegar um copinho, deixar aí do lado, enquanto a gente assiste nossa palestra, será muito bacana. Sobre o início de hoje, nós faremos, então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e será o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O capítulo é bem grande, então nós vamos ler um trecho, né, para a gente conseguir compreender o item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por uma única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderiam comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria às suas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados, redulgentes subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes, o que há de viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras,
que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde no momento antes só havia desespero. Compreendeis as obrigações que tende para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ides, meus amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos que é de mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que o fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhe fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem famílias, que de velhos sem qualquer mão amiga que lhe ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem o fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigiarei as mancheias da vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro para todos, os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanquecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Que leitura linda, né? Emociona a gente pensar o quanto é importante essa nossa necessidade e a nossa urgência em olhar para os irmãos que tanto sofrem. Misérias financeiras, misérias emocionais, misérias afetivas, misérias psicológicas. E mais oportuno que isso, por conta de nossa mensagem de hoje, de nossa palestra de hoje, não poderia ter sido esse texto. A palestra de hoje fala sobre Maria, a mãe de Jesus, e nós precisamos entender o que significou essa benevolência, esse amor, o que significa Maria para nós, com todo o seu exemplo de dedicação, com todo o seu exemplo de abnegação, de benevolência, de amor profundo. E convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos, imaginarmos a figura de amor de Nossa Mãe Santíssima Maria, agradecermos pelos seus exemplos de dedicação, o seu exemplo de resiliência, de abnegação. Agradecermos, Senhor, pelo apoio que temos em nossa empreitada aqui na Terra, pela oportunidade de termos encarnado na Terra mais uma vez. Agradecermos o apoio da espiritualidade amiga que não nos abandona e incessantemente nos orienta no caminho do amor, no caminho do perdão, nos intuindo a tomar as melhores decisões. Agradecer a Deus a oportunidade de ouvirmos palavras tão belas, a oportunidade de termos conhecido o Espiritismo, a oportunidade de ouvirmos falar de Jesus e acolhermos a Ele em nosso coração. E esperamos, Senhor, que um dia essa gratidão possa se transformar em ação, para que a gente compreenda o quanto é importante estender as mãos para os irmãos que mais necessitam de Ti neste momento. Entendermos a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade em nosso trabalho, em nossos lares, a nossa responsabilidade conosco mesmo, Senhor. E assim, Senhor, com o coração grato,
repleto de amor. Iniciamos a nossa palestra de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Amigos queridos, chamamos a nossa querida amiga, trabalhadora do Centro Espírita Vinha de Luz, Cleonice, mais conhecida como Cleuzinha. Cleo, seja muito bem-vinda. Que Jesus te abençoe com esse tema tão maravilhoso como Maria, Mãe de Jesus. Seja muito bem-vinda. Você tem até 50 minutos. Olá, boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. No mês de maio, considerado o mês das mães, parabéns, mamães, vamos falar de uma mãe especial, aquela que o anjo anunciou. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela mesma, meus amigos, Maria de Nazaré, uma figura emblemática e defendida por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como a escolhida para desempenhar a missão mais complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Quando buscamos fontes históricas sobre Maria, encontramos diversos autores e diversos livros publicados, e devemos respeito e cuidado ao analisar cada um deles, pois quando nos é perguntado quem é Maria de Nazaré, como ela é conhecida, quais são as identidades atribuídas a ela, em cada escrito, em cada pesquisa, em cada país, em cada comunidade, em cada lar, Maria é evocada das mais diversas formas, com diferentes nomes, conforme a fé e a devoção popular. Em muitos países houve aparições de Maria, de Nossa Senhora, e a partir dessas surgiram muitos outros títulos marianos. Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Vamos ver como foi que aconteceu? Conta a história que no dia 12 de outubro de 1717, um grupo de pescadores estavam sofrendo com a falta de peixes no Rio Paraíba, no interior de São Paulo, quando pescou, por acaso, o corpo de uma imagem da Virgem Maria. Faltava só a cabeça, que foi encontrada alguns metros à frente, e trouxe uma revelação. Tratava-se de Nossa Senhora Negra. Depois que isso aconteceu, a pesca voltou a ser abundante e o culto à imagem começou na região, logo se espalhando para todo o país. Temos também Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. A Virgem Maria teria aparecido para 3 crianças na região de Fátima, em Portugal, durante várias ocasiões no ano de 1917, sendo a primeira em 13 de maio. Ela pedia que as crianças rezassem bastante e aprendessem a ler. Essa história atraiu a atenção do mundo. Há cerca de 50 mil pessoas tentaram enxergá-la na aparição de 13 de outubro daquele ano. Tem também Nossa Senhora, de Guadalupe, do México. A Virgem de Guadalupe teria aparecido ao índio Juan Diego, em Tepeyac, no México, em 9 de dezembro de 1531. Ela teria deixado sua própria imagem em um tecido feito de fibras de cacto, que normalmente se deterioram em até 20 anos, mas estão intactos até hoje. Ela se tornou padroeira do México e imperatriz da América, já que o primeiro relato de uma aparição da Virgem Maria em nosso continente. Temos também Nossa Senhora de Lourdes, na França. A Virgem Maria teria aparecido para uma menina em uma gruta na cidade de Lourdes, na França, em 11 de fevereiro de 1858. A criança, Bernadette Soubirous, ainda viria a se tornar santa católica, depois de uma vida sofrendo com asma. Nas aparições seguintes, Nossa Senhora teria pedido para Bernadette cavar um buraco perto da gruta, de onde surgiu uma nascente de água, considerada milagrosa e curadeira. Os escritos que temos de Maria de Nazaré no Novo Testamento é a primeira fonte bíblica que nos fornece os fundamentos da teologia, que hoje chamamos de Mariologia, ou melhor, Teologia Mariana, que é um conjunto de estudos teológicos acerca de Maria, Mãe de Jesus Cristo, que compreende uma vasta produção bibliográfica que visa a importância da figura feminina de Maria e a profunda e piedosa crença dos fiéis a ela, com o objetivo de enriquecer o âmbito teológico cristão.
No Novo Testamento, Maria não era conhecida como é conhecida hoje. Era vista e tratada como todas as mulheres judias de seu tempo. Não havia o culto que nós lhe prestamos hoje, em nossos dias atuais. Em Marcos, encontramos as primeiras notícias em que se fala de Maria, junto com outras pessoas de sua família. Os textos são narrativos com viés bastante direto, que impede de demonstrar aquela atenção que todos esperam no trato com as pessoas de família mais próximas. No corpo bíblico do Novo Testamento, pode-se perceber como Maria ocupou um lugar de mãe do Filho de Deus, na simplicidade e na humildade de toda mulher de seu tempo. Durante a Idade Média, isso é uma curiosidade. Muitas lendas surgiram sobre Maria, sobre seus pais e até mesmo avós. A popularidade de Maria aumentou drasticamente a partir do século XII. O motivo deste aumento de popularidade estava relacionado à designação do Vaticano de Maria como medianeira das graças. Então, para sabermos sobre Maria, precisamos consultar, conhecer quem e como escreveram sobre ela, analisando esse lado histórico. Paulo menciona sobre Maria em uma carta aos Gálatas. Ele não a chamava pelo nome, mas reconhece que Jesus, o Filho de Deus, nasceu de uma mulher na plenitude dos tempos. Quer dizer, quando o tempo de espera do povo de Israel pelo Salvador se havia esgotado com a presença do Espírito em Maria de Nazaré, que ficou grávida do Filho de Deus pela força do Espírito Santo. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Todo o capítulo desta carta, o capítulo 4, procura fazer-nos entender que a nossa filiação divina passa por uma mulher, que se chama Maria de Nazaré. Então, nesse sentido, deve-se evidenciar que Maria abre seu ventre para trazer a libertação da qual Paulo fala. Na ação do Espírito, nenhuma pessoa é excluída, nem a mulher, daquele tempo, que era submetida à cultura que a excluía de tudo, menos de ter filhos. Nos evangelhos apócrifos, sobretudo no pronto evangelho de Tiago, a gente também vê falar de Maria. Mas o que vem a ser evangelhos apócrifos? São coletâneas de textos, alguns dos quais anônimos, escritos nos primeiros séculos do cristianismo, vetado no primeiro concílio de Nicéia, uma reunião de papas e bispos em Nicéia. Essa coletânea de textos não reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo e que por isso não foram incluídos no canônia do Novo Testamento. Não existe um consenso entre todos os ramos da fé cristã sobre o que deveria ser considerado canônico e o que deveria ser considerado apócrifo. Então vamos contar um pouco da sua família, baseado nesses evangelhos, os evangelhos apócrifos. Os principais acontecimentos da vida de Maria, que não se acham nos textos do Novo Testamento, são encontrados nos evangelhos apócrifos, onde ela nasceu, quem foram seus pais, seus avós, como ela conheceu seu esposo José. Então, seus pais, Joaquim e Ana, seus avós Matias e Raquel, e sua meia-irmã Maria de Clopas. Maria nasceu em Jerusalém no ano de 23 a.C. Existe em vários livros, várias datas e algumas mais perto do que de 23, né? Algumas bem antes. Seus pais chamavam-se Joaquim e Ana, né? E alguns locais também chamam Joaquim de Eli e Ana. Joaquim era de descendência de Davi e sua família residia na cidade de Belém, situada a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Os avós de Maria, Raquel, filha de um sacerdote chamado Ezequiel, Raquel havia se casado com Matias, um levita cantor. Eles eram os pais de Ana e avós de Maria. Os pais de Maria, Joaquim era comerciante de lã, tinha uma loja num dos bazares da cidade, localizado no bairro Cidade Nova, em Nazaré. Ana era de família sacerdotal, da família de Arão. Na festa de tendas, uma festa que se reúne vários jovens e acontece algumas vezes por ano,
Joaquim e Ana se encontraram, conversaram e depois acertaram o casamento com seus respectivos pais. Quando se casou com Ana, Joaquim era viúvo e tinha uma filha do primeiro casamento, chamada Maria. A, a vida de Maria, a vinda de Maria ao mundo, no ano de 23 a.C., foi celebrada com grande alegria por seus pais, parentes e amigos, pois no dia de seu nascimento uma chuva torrencial caiu sobre Jerusalém, pondo fim à fome que havia castigado todo o país. Todos viram nesse acontecimento um sinal de que Deus abençoava seu povo com o nascimento daquela criança e que havia um desígnio misterioso sobre a sua vida. Sendo profundamente religiosos, Joaquim e Ana não cansavam de louvar e agradecer a Deus pelo dom que haviam recebido. Maria, como não tinha outros irmãos, era muito unida à sua meia-irmã, Maria de Clopas, que tinha 8 anos a mais do que ela. Aos 15 anos, a primeira filha de Joaquim casou-se com Cleófas, um próspero comerciante de trigo em Jerusalém e de família davídica, ou seja, da família de Davi, assim como Joaquim. Maria teve uma infância muito feliz, sendo seus pais muito piedosos. Com eles aprendeu a amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, e a desejar servi-lo por toda a sua vida. Desde cedo ela demonstrava ter uma grande união a Deus e se distinguia uma notável caridade que se manifestava na atitude benevolente para com todos aqueles que dela se aproximavam, principalmente os mais pobres e desvalidos. Agora que analisamos esse lado histórico de Maria, do que foi escrito sobre ela, vamos aos eventos trazidos pela doutrina espírita sobre Maria de Nazaré. Maria, uma entidade evoluidíssima que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-o apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão. Maria de Nazaré, por ser um espírito portador de grandes conquistas, evoluidíssimas e virtudes também, e consciente da tarefa que deveria realizar na obra do Cristo, curva-se, humilde, ante os desígnios celestiais, agindo sempre com prontidão, como se repetisse vida afora a resposta que deu ao anjo, quando em nome do Pai este lhe anunciava que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade e a tua palavra. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Mesmo sabendo de sua grande missão diante da dolorosa e indescritível dor ao ver o seu filho ser perseguido e crucificado, jamais Maria perdeu a confiança em Deus. Vendo as narrativas históricas e espiritual de Maria, a gente tem que se perguntar qual legado ela nos deixou, qual aprendizado para nós nos dias atuais. Então a gente tirou aqui 3 aprendizados. O primeiro deles, abnegação, ou renúncia. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos conta que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor à excelência. Maria de Nazaré, com a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a mãe de Jesus, estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente, exemplo incontestável. A missão de abnegação de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Este é um dos legados que Maria deixou para a gente, o de abnegação e o de renúncia, ao se deparar com essa missão e aceitar de pronto estar ao lado do nosso Mestre Jesus. A segunda
lição que Maria deixou para a gente, né, esse legado, foi a humildade perante um plano maior, né? E aí a gente traz no livro, né, chamado Maria de Miramês, o Espírito Miramês, nos informa que Maria é um espírito muito evoluído e teve como missão encarnar e trazer o nosso Salvador Jesus. Ele nos conta que ela foi um anjo que se apagou para que a missão do Cristo fosse realizada com êxito. Em sua preparação, ela pediu esquecimento total da sua origem para vivenciar por completo a sua encarnação, de forma humilde e simples, para não atrapalhar na missão do Mestre Jesus, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade. Então, meus irmãos, essa foi a segunda lição, né, que Maria deixou para a gente, humildade perante um plano maior, né, que é justamente não atrapalhar Jesus na missão dele. E a terceira, né, lição, legado que Maria deixou para nós, ela ensinou o que é ser mãe. Então, eu vou ler aqui para vocês, do livro Humberto de Campos, Boa Nova. Ele nos traz a prova mais linda de um reconhecimento do que é ser mãe e de como isso foi projetado durante a vida de Maria e também após ao seu desencarne. Ele nos conta o seguinte, que num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves soprava o oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E poucos minutos a lua plena participava, igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma, saudosa, com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se emudeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam um gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas, como as quais o seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino, amigo, divisou também as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, que certificasse, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último golpe de lança, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram, na sombra visitada pelo luar, procurando ansiosamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal.
A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e ocultá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinho transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois, meu Pai, quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou. Tomada de inexplicável ventura, queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como que lhe paralisara, enquanto os seus ouvidos chegavam os ecos suaves de saudação do anjo, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre a harmonia do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhe era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. No inovidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura derradeira dos laços que prendia a vida material. A alvorada desdobrava o seu famoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorava o júbilo da saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. E finalmente, meus irmãos, hoje o povo vê Maria presente nos homens e nas mulheres que abraçam a causa da vida. Ela não é diferente do povo. Não está só nos altares, nos andores e nas procissões. Maria, hoje, é a juventude que clama por justiça e cidadania. Maria, hoje, é o trabalhador que sonha com uma nova vida. O homem e a mulher da roça, que exigem terra e participação para não sucumbirem à morte, no seu modo de ser feminino, para que o povo ainda tenha força de acreditar no amanhã e encontre o sentido profundo de sua fé, em vista da própria sobrevivência. E é isso, meus irmãos, que a gente tem para a noite de hoje. Eu espero que essa tenha sido uma leve, homenagem, à nossa mãe tão grandiosa, Maria de Nazaré, que a gente sabe que nos assiste a cada momento. E eu queria encerrar com a oração, que foi psicografada pelo médium Chico Xavier, chamado Súplica à Mãe Santíssima, do Espírito Bittencourt Sampaio. Ele psicografou essa mensagem que diz o seguinte: Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há trevas e prantos. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores. O teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda. Mãe piedosa, conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhes a noite tormentosa. E é essa, meus irmãos, a mensagem que a gente tinha para essa noite de hoje. Eu espero que, caso vocês gostem, caso vocês percebam que existe alguém que precisa estar ouvindo essa mensagem, a nossa mãe, a nossa Maria Santíssima, que muito guerreira, aceitou essa missão, como todas as mães de nossos lares. Muito obrigado e tenham uma boa noite, com muito carinho, com muito amor. Paz.
de amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta, liberta de toda dor. Me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta, liberta de toda dor. Me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Olá, amigos. Gostaria de agradecer a Cleo por essa noite de hoje, que eu tenho certeza que ela se dedicou, apesar de toda a sua timidez para fazer palestra. Eu acho que ela precisa fazer mais palestras, inclusive, né, Cleo? Mas queremos te agradecer por toda a sua dedicação, por todo o seu empenho, dizer que estamos muito felizes. E, para finalizar essa noite de hoje,
Gostaria que todos nós também fecharmos nossos olhos, colocarmos a nossa água próxima de nós, para que a gente continue, né, o processo de fluidificação. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus pela oportunidade da palestra dessa noite, pelas palavras ditas que tão amorosamente foram trazidas ao nosso coração. Agradecer, Senhor, por estarmos aqui, nesse caminho, nesse aprendizado constante. Agradecer a nossa irmã Cleonice, que com tanto carinho preparou a palestra da noite de hoje. Agradecer aos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Vinha de Luz, os nossos irmãos encarnados, os nossos irmãos desencarnados, que tantos nos orientam, nos intuem. E agradecer a Jesus, por ser esse irmão querido, que pega em nossas mãos, que nos auxilia, que nos mostra o caminho do bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas provas e novas tentações, porque teu é o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos queridos. Esperamos vocês nos estudos da nossa casa, esperamos vocês aqui conosco na próxima semana, na próxima palestra. Tenham todos um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus.